O tema de hoje é mais aberto e é como estudar química. Vamos colocar assim. Vamos lá então. Como como estudar química, mas na verdade serve para outras disciplinas também. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando for estudar um tema é elaborar, pensar você mesmo qual seria o objetivo. Por exemplo, digamos que o tema seja distribuição de elétrons por camadas. Uma coisa que você tem que pensar é, tá, distribuição de elétrons por camadas é o tema, afinal de contas, o que que é isso? Por que que tem que ter isso? Por que isso? Você pode se perguntar, por que isso? Né? Por quê? Você pode fazer uma pergunta aqui. Por quê? Por que esse tema, distribuição de elétrons por camadas? Né? E aí você vai pensar um pouquinho e chegar à seguinte conclusão. Eu preciso porque eu preciso saber como que os elétrons estão no átomo, ou seja, no átomo eu tenho uma certa quantidade de elétrons e eles estão como? De que maneira? Como faz para descobrir? Tá. E como, como saber? E vocês perguntam, tá, já que eu preciso saber como eles estão no átomo, como é que eu faço para saber disso? E a resposta vai ser através. Então, como é que eles estão no átomo? Através das camadas. Então pensa só, se o átomo está aqui, isso aqui é o núcleo do átomo, por exemplo, eu vou ter as camadas. Então eu tenho uma camada, eu tenho outra camada, eu tenho outra camada, e assim vai. Então, eles estão no átomo em camadas. O que eu preciso saber é, em cada camada dessa daqui, quantos elétrons eu posso colocar. Como a gente viu anteriormente, aqui seria camada 1, camada 2, 3 e assim vai. E elas são representadas por letra, K, L, M. Eu vou continuar aqui. Então nós temos camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q. E cada camada tem um número máximo de elétrons. Tem um número máximo para cada camada.
Vamos lá. Então, na camada 2, o número máximo de elétrons. Desculpa, na camada 1, que é a primeira, então aqui, ó. Vou colocar aqui o número delas também. Então, aqui, ó, primeira camada. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta e sétima camada. E cada camada tem um número máximo de elétrons. Então, na primeira, o número máximo de elétrons, 2. Segunda, 8. Na M, 18. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. Na Q, 8. Quando eu estava no ensino fundamental, primeira vez que eu vi química, na última série do fundamental, a oitava série, que agora é chamada de nono ano, e quando eu fiz o ensino médio, aqui era 2, não era 8. Por quê? Porque quando você soma tudo aqui, daria 112, tendo 2 aqui. E como naquela época, até quando eu fiz a faculdade de química, o elemento químico de maior número atômico era o meitnério 109, então não, só chegava aqui era só 2. Então era 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Feito bem rapidinho. Aqui o átomo de enxofre. E aí eu sei que o número de massa é maior que o número atômico, então massa 32, número atômico 16, número atômico é o número de elétrons, que é igual ao número de prótons, então ele tem 16 elétrons. Mas como que eles estão distribuídos no átomo? É aí que vem aquela jogada. Através das camadas. Um jeito que eu também tento explicar como distribuir é você pensar, ó, eu tenho 16 elétrons para distribuir, mas eu não posso chegar colocando, vou pegar logo aqui a M e colocar 16, já que ela cabe até 18. Não pode, porque pensa num carro, você não vai começar o carro na primeira marcha. Você não vai começar dirigindo na terceira marcha. Você primeiro vai primeira marcha, desenvolve até uma certa velocidade. Segunda marcha, desenvolve até uma certa velocidade. Terceira marcha, quando você, aí podemos falar também em rotação, em RPM. Então, primeira marcha até uma certa rotação, atingiu uma quantidade de rotação, agora sim vamos para a segunda marcha. Atingiu uma certa rotação, agora sim você pode passar para a terceira. Já chegamos a uma rotação tal, podemos ir já para a rotação do motor, para a quarta marcha. E assim vai progredindo nas marchas. Eu não posso chegar no carro e na rotação mínima já colocar na quarta marcha. Não. Primeiro a primeira marcha, depois a segunda marcha, a terceira marcha, aumentando as rotações, que é exatamente as somas, 10, 28, 60. Então vamos lá, como ficaria então a distribuição? Eu vou começar. Eu tenho aqui meu átomo, vamos desenhar aqui. Ele tem um núcleo, vou colocar só núcleo aqui. Tem núcleo, você sabe que ele tem um núcleo, que o núcleo dele não só tem prótons, mas tem nêutrons também, então o núcleo dele é positivo por conta dos prótons. Você pode colocar assim também. E aí, eu tenho primeira camada, quantos elétrons? Primeira camada, no máximo 2. Então vou colocar 2. Mas eu tenho que chegar em 16. Então vamos aumentar a marcha, aumentar a rotação. Segunda camada, então vamos para a segunda camada. Está aqui a segunda camada. E eu posso colocar 8 já. Então eu vou colocar 8 na segunda camada. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Ok. E aí já somou 10, mas eu tenho que chegar em 16, então vamos continuando. Próxima camada. Aqui é a próxima camada. E a próxima camada, como eu já tenho 10 e tenho que chegar em 16, falta quanto? Falta só 6. E a M vai até 18. Então eu vou colocar só o que falta. Só o que falta. Quanto que falta? Falta só 6. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí as camadas. Olha aí as camadas. K, L, M, né? Ou se você quiser pensar assim, a primeira, a segunda e a terceira camada. Então veja, o que a gente, recapitulando desde o início, a gente precisa saber distribuir os elétrons, porque um certo átomo todo átomo tem elétrons, né? A eletricidade está na natureza, então todo átomo tem uma quantidade de elétrons. O enxofre tem 16. E eu preciso saber como distribuir esses 16. Por isso que eu preciso saber como esses elétrons estão no átomo. Como é que eles estão? Estão em camadas. Mas de que maneira? Existe uma quantidade máxima de elétrons por camadas. E aí eu vou seguindo essa regra e consigo ver como é que eles estão distribuídos no átomo. E aí eu percebi aqui, eu vi que tenho na K 2, na L 8 e na M 6. Então 3, 6, 8, 3, 6, 10, 16. Exatamente os 16 que eu preciso ter do enxofre. Então, estudar química é isso, é você... Por que é que eu tenho que distribuir os elétrons? Você tem que se perguntar. Por que eu tenho que distribuir os elétrons? Simples. Porque eu preciso saber como é que eles estão no átomo. Todo átomo tem elétron e eu preciso saber como eles estão. De que maneira eles estão? Estão de forma aleatória? Não, não estão. Eles têm uma distribuição bem definida. E assim que a coisa segue.